Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou o pai da Ana Luísa e vim aqui falar com vocês falar para vocês sobre um livro, um dos livros que eu li, que é esse aqui, tá? Bom, o livro que eu li, esse que eu mostrei a capa para vocês ali, esse livro trata da história de uma menina, Ada é o nome dela, tá? Uma menina de 13 anos que viveu no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Uma guerra que onde a história nos conta que foi a pior de todas, né? Mais de 1 milhão de pessoas mortas, envolvendo pessoas para lutar a favor ou para lutar contra e para fugir também dela, né? Onde a guerra ela estava indo, as pessoas estavam evacuando os seus locais. E um desses locais que foram evacuados, onde se passa essa história de onde vivia essa menina, era nos arredores de Londres, onde essa cidade estava sendo evacuada porque, ao exemplo de muitas outras cidades, quando estavam ameaçando ser bombardeadas pelos alemães, no caso, eles iam tirando as crianças, né, e levando para outras famílias. Essa menina, antes dela partir, ela, no início da sua história, conta ali que ela era uma menina pobre, vivia num edifício, num prédio pequeno, que ela era criada pela mãe, mas uma mãe que criava ela, mas ao mesmo tempo a rejeitava, não gostava dela, a tratava mal. Era uma menina que tinha um problema no pé. Esse problema, para a mãe dela, colocou na cabeça dela que ela era uma aleijada. Inclusive até nesse período ela nem escola não frequentava, não tinha amizade nenhuma. A vida dela ela era vista somente da janela do quarto dela, nesse apartamentinho que ela morava, junto com o irmão. O irmão se frequentava escola, o irmão era 5 anos mais novo. E ela, mesmo nessa vida que levava, onde a autoestima dela era zero, né, muito maltratada, ela mesmo assim ainda se preocupava e se achava responsável pelo irmão pequeno. E daí, assim, dessa menina que tinha a vida dela se via, a família para ela era essa mãe, né? Então, mesmo maltratada, mesmo sem carinho nenhum, mãe para ela era aquela pessoa. E ela mesmo, por não ter contato com outras pessoas, por viver sozinha, isolada, ela mesmo se achava também uma aleijada, se achava uma coitada. Então a cabecinha dessa criança, tendo que evacuar, sair sem nem essa responsável, essa pessoa que era a mãe dela, que não tendo mais nenhum, tendo que deixar ela para trás e viver com uma outra família, uma outra pessoa, num outro local, era uma adaptação que ela teria que viver, teria que ter. E isso aí é a história que conta esse livro. Sobre a vida de uma menina que nasceu e viveu no período do início da infância dela ali, já partindo quase para a adolescência, com 13 anos, com o início da guerra, né, essa guerra mundial, que ela teve que mudar de ambiente, né, um ambiente que na cabeça dela não tinha nenhum, ela achava que a vida era assim mesmo, né? Então, ela sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva, ela apenas por fugir da guerra, ela saiu daquele mundo ali. E a história passa então para ver o que será que a menina Ada irá encontrar para frente. É uma história muito cativante desse livro aí, porque retrata a vida dura e difícil de uma criança, de que não teve oportunidade, não teve amor, não teve carinho, não teve nada, e teve que acreditar que ela era uma pobre coitada, sabe? Então, ela mesmo se autodefiniu uma menina com um problema. Então é uma coisa delicada, uma coisa que a gente, é uma coisa sofrida, que a gente se agonia. A história, ela nos faz querer ver uma perspectiva melhor daquela história. Então nos deixa curioso, nos deixa com vontade de ver. Não, ela tem que conseguir uma coisa, não pode, a vida não tem dessas coisas, mas tem que ter possibilidade de dar a volta por cima. É isso que
que remete à vontade de querer acompanhar essa história até o final e ver do que ela vai dar, se realmente as coisas na vida dessa pessoa irão mudar, quem ela vai conhecer, se ela vai fazer amizade, se ela vai ser aceita, né? Porque a história é muito bem narrada. E este livro que eu estou comentando para vocês, que é esse aqui que eu falei, é A Guerra que Salvou Minha Vida, da autora Kimberly Brubaker Bradley. Esse livro foi lançado em 2015 e esse livro ele foi muito premiado nos Estados Unidos ali. Foi um livro, a história realmente ela foi muito, da minha opinião, né, que eu li rapidamente esse livro até, porque a história me prendeu muito desde o começo e é uma história emocionante, né, uma história emocionante. A autora, Kimberly, ela tem a narrativa, a maneira dela contar essa história, ela é muito bem contada, porque livros sobre crianças evacuadas devem ter muitos, né? Mas nem todo livro, a história, ela acaba sendo interessante se não é bem contada, né? E a narrativa dela é muito boa, o personagem central da história, essa menina, ela consegue contar a história com riqueza, assim, de como realmente estivesse vivendo na época, a maneira que ela se sentia, a maneira de ver as coisas, é muito bom de se acompanhar essa história em si. Por isso o livro em si ele acabou sendo muito interessante para mim e eu recomendo realmente para quem quer saber entender um pouco dessa história e saber de pessoas que têm, e como é muito comum na nossa vida, né? Pessoas que têm essa dificuldade da pobreza de educação, de saúde, de tudo, de conseguir vencer, de conseguir ir à luta, pelo menos ter a coragem de lutar, né, e não desistir. Isso é muito interessante. Então é isso sobre esse livro, tá? É um livro que eu recomendo, porque dos livros que todos, não leio tantos livros quanto minha filha, mas dos livros que li, esse é um dos livros que eu li mais depressa, porque eu achei muito interessante, coisa assim de poucos dias já terminei de ler. Geralmente eu demoro até mais de um mês às vezes para ler um livro, mas esse foi bem rápido porque me prendeu muito. É isso aí. Um abraço, até a próxima.